Aquele esqueminha de sempre, só para... Beleza. E aí a gente tem que esse calor profundo, né? Ele vai chegar aonde? Ele vai chegar nessas camadas aqui, tá? Mais profundas, beleza? Ele vai passar por essas primeiras camadas também, né? E elas também vão absorver parte desse calor, mas o objetivo principal é chegar aqui nas camadas mais profundas, onde a gente tem osso e onde a gente tem músculo, principalmente, beleza? E aí o principal recurso que a gente viu de calor profundo, né, é o ultrassom, tá? Então a gente falou muito aí sobre o ultrassom. E basicamente o ultrassom ele vai emitir calor através de ondas sonoras. Então ele é um tipo de calor que vai ser gerado através das ondas sonoras. E a gente falou um pouquinho sobre o potencial pisoelétrico do ultrassom, né? Então, como que o ultrassom gera calor? Ele gera calor através do potencial pisoelétrico, certo? Então, basicamente, dentro do cabeçote do ultrassom, que é a principal parte do ultrassom, a gente tem duas placas metálicas, certo? E entre elas a gente tem um cristal. E aí a gente tem que, quando a gente liga o ultrassom na tomada, a energia ela passa por essas placas, ela faz com que essas placas elas se dilatem e comprimam o cristal. Então a placa ela vai dilatar, ela vai comprimir o cristal e aí o cristal ele vai produzir vibrações. E aí essas vibrações do cristal vão produzir essas ondas sonoras, beleza? E aí a gente tem através das vibrações do cristal as ondas sonoras, beleza? E uma outra coisa que a gente viu sobre esse cristal aqui é que o tamanho do cristal vai determinar a nossa era. O que é a era? A era nada mais é do que a área de radiação efetiva, ou seja, a área que eu vou ter o efeito no meu ultrassom. E a era do ultrassom que a gente usou lá na clínica, ela é de 3 centímetros, certo? Então, o ultrassom ele gera essas ondas em uma era, né, de 3 centímetros. Essa era aqui nada mais é do que a área, né, que eu vou estar gerando calor com o meu ultrassom, tá? Então, mas a gente já vai voltar nisso, né? A gente vai falar melhor sobre a era daqui a pouco, mas só para a gente entender que a era ela vai variar de acordo com o tamanho do cristal. Então, cristais maiores vão ter eras maiores, só que o cristal ele é a parte mais cara do ultrassom. Então, um ultrassom que tem um cristal muito grande vai custar mais caro. Mas só para a gente entender um pouquinho. Então, o potencial pisoelétrico, o que é? Né? É a compressão das placas metálicas. Então, a gente tem que as placas metálicas elas vão se dilatar, comprimindo os cristais, fazendo com que os cristais vibrem e emitam as ondas sonoras. E aí a gente tem que o ultrassom ele vai ter duas regulagens, tá? O ultrassom ele tem duas frequências, tá? A gente pode dizer. Então a gente tem a frequência de 3 MHz, tá? E a frequência de 1 MHz. A frequência de 1 MHz ela é mais profunda. Então, ela vai chegar de 6,5 centímetros até 11 centímetros de profundidade. A de 3 MHz ela é mais superficial, chegando ali entre 3 a 4 centímetros de profundidade. Então, se a gente for pensar nessas duas frequências aqui, né, quando eu quero atingir uma área profunda, né, quando eu quero atingir um músculo, um nervo, alguma coisa assim, eu vou utilizar 1 MHz. Por quê? Porque eu vou ter uma área, eu vou ter uma profundidade maior de alcance. Né? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar assim, só para... Fui inventar de riscar tudo aqui, agora como é que eu vou usar aqui o esquema? Então, imagine que aqui eu tenho meu ultrassom, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar um gel aqui em cima da pele, né? Isso aqui é importante. Então, eu sempre aplico ultrassom, já fica como regra de aplicação já. Eu sempre vou aplicar ultrassom em cima do gel, tá? Então, o ultrassom aqui eu aplico no gel de água, né? E aí esse gel vai fazer uma convecção desse calor. E aí eu tenho aqui um calor superficial, né?
quer dizer, uma frequência de 3 Hz, dependendo do tamanho da pele, né, não vai sobrar, não vai chegar quase nada no músculo, tá? Porque o ultrassom, ele tem aqueles efeitos físicos, tá? Então, quando a gente aplica o ultrassom, a gente tem a questão da reflexão do calor, então parte do calor vai, e quando ele entra em contato com essas primeiras camadas, ele é refletido. Então, no ultrassom, a gente tem aquela questão da reflexão. Deixa eu ajeitar isso aqui num jeito que fica melhor para... Então, quando a gente fala do ultrassom, a gente tem a reflexão, certo? A gente tem a reflexão. A gente também tem o fenômeno da refração. Então, eu vou ter que, em algumas áreas, né, o meu ultrassom ele não vai estar em contato com a pele, né? Então, às vezes eu deixo o meu ultrassom ali com alguma área sem contato com a pele. E aí, o que acontece? Acontece a refração. Então, eu tenho refração, eu tenho reflexão, eu tenho a atenuação, tá? O que é a atenuação? Se eu quero atingir um músculo, né, eu vou utilizar lá uma frequência de 1 Hz para esse calor chegar lá no músculo, certo? Porém, ele vai passar aqui antes pela pele. Então, ele passa pela pele, passa pelo tecido adiposo, e aí a gente tem a atenuação. A atenuação é o calor que foi perdido quando o ultrassom passou por outras camadas. Então, eu tenho aqui pele, eu tenho, né, várias camadas aqui. Eu quero chegar aqui, ó. Quero chegar aqui. O ultrassom passa pela pele, aí ele passa pelo tecido adiposo e aí ele chega no músculo. Só que aqui a gente tem absorção desse calor. Então, o calor que foi absorvido fora da área que eu queria atingir, ele foi atenuado. Então, a gente tem a atenuação, que é o calor perdido, né, que foi absorvido por outras áreas que não era a área que eu objetivava. Então, a atenuação, no caso do ultrassom, é de 60% a 80%. Tá? Então, dependendo do local, se eu tenho, por exemplo, quero realizar lá vou realizar numa área que eu tenho mais gordura acumulada, né, região lombar ali às vezes. Eu tenho que lembrar que eu tenho muito tecido adiposo ali, dependendo do paciente, né? Eu vou ter uma camada adiposa muito grande. Então, dependendo, eu vou ter uma atenuação muito grande também, o calor não vai nem chegar lá no meu músculo, né? Então, em algumas áreas, a gente tem que levar isso em consideração, né? A quantidade de pele que o paciente tem, a camada adiposa, né? Por quê? O tecido adiposo, que a gente tem tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é um isolante térmico, certo? Então, ele absorve muito calor. É difícil o calor passar por ele. Então, se eu tenho muito tecido adiposo, não vai chegar calor lá no meu músculo. Mas a gente também tem, né, aquele calor que chega no músculo que vai ser absorvido. Então, a gente também tem a absorção desse calor, beleza? Então, aqueles mesmos conceitos da física. Tá? Então, a gente tem parte do calor ele é refletido, aí a gente tem uma refração, né, que é o calor que escapa ali, que vai para outras áreas. A atenuação é o que foi perdido, que sendo absorvido por outros tecidos, que não foi o tecido-alvo. E a absorção é o que chegou lá naquele tecido que eu queria, tá? E aí, em relação à absorção, a gente tem que a absorção ela é maior em tecidos proteicos. Então, no caso do ultrassom, a gente tem mais atenuação em tecidos proteicos, como por exemplo o osso, músculo, tendão, ligamento, bursa, né? Então tudo que é proteico absorve mais calor, certo? Isso aqui é uma coisa que eu tenho que levar em consideração quando eu vou regular a intensidade, por exemplo, do meu ultrassom, tá? Mas basicamente é isso que eu queria mostrar ali. E aí, voltando aqui embaixo, né? A gente vai falar sobre os tipos de ultrassom, tá? Então, o ultrassom a gente pode utilizar em dois modos. A gente tem dois modos de utilização para o ultrassom. O primeiro modo é o modo contínuo, tá? O modo contínuo, ele produz calor, ele é térmico. Então, a gente tem um ultrassom associado ao calor. Tá? Então, você tem lá o seu cabeçote, aí você tem lá uma onda, deixa eu fazer de vermelho. Você tem lá uma onda que é contínua, ou seja, nesse caso aqui você tem geração de calor, certo? E a gente também tem ultrassom
que pode ser usado de forma pulsada. No ultrassom pulsado, a gente tem lá o nosso cabeçote e a gente vai ter essa geração de calor de forma pulsada. Então é como se o ultrassom ele tivesse momentos em que ele está on, em que ele está off. On e off. Então ele meio que liga e desliga. Ele vai mandando pulsos de calor, pulsos de ondas sonoras, né? Nesse caso aqui, essa onda pulsada, ela é atérmica. Atérmica. Esse A aqui significa que não gera calor. E aí a gente viu que o ultrassom, né, esse ultrassom contínuo, ele é muito legal, né, muito bom para a gente usar em lesão crônica, em fase crônica de lesão. E esse ultrassom pulsado, ele é bacana para a gente utilizar em fase aguda de lesão, tá? E aí a gente falou também sobre um princípio do ultrassom, né, que é o princípio fisiológico do ultrassom, que é a cavitação. Então, o que é a cavitação? Imagina que a gente tem lá, né, eu vou fazer aqui o tecido, ó, então aqui eu tenho o osso, tá? Só para a gente entender. Então, lá no meu osso eu tenho as minhas células ósseas, certo? Aí eu vou e aplico o meu ultrassom. Isso aqui é figurativo, tá? Só eu aplico o meu ultrassom, seja no modo contínuo ou pulsado, tá? Mas vamos lá que eu aplico o meu ultrassom no modo pulsado. O que vai acontecer? As ondas sonoras do ultrassom vão causar uma vibração das moléculas. Então, as ondas sonoras elas batem, né? Elas passam pelas moléculas e aí as moléculas elas começam a vibrar. Então, a molécula vai para lá, vem para cá. E as moléculas começam a se chocar ali uma contra a outra, certo? Então, a gente tem o princípio da cavitação. Então, a onda sonora ela causa a vibração das moléculas. Isso aqui é importante porque essa cavitação aqui ela vai ter como efeito fisiológico, a partir dessa vibração das moléculas, o aumento da permeabilidade da membrana. Então aumenta a permeabilidade da membrana, ou seja, eu tenho mais condução nervosa, eu tenho mais nutrientes entrando, mais íons, né? A gente tem também a formação de bolhas gasosas, né? Então forma bolhas gasosas e também estimula as células, tanto os osteoblastos, células ósseas, né, quanto os fibroblastos. Então, o ultrassom ele é um recurso muito interessante para a gente utilizar a fim de obter uma cicatrização, uma reparação tecidual, né? E aí a gente também tem como efeitos fisiológicos dessa cavitação um aumento da absorção de cálcio, né, do osso, aumento da absorção de cálcio no osso, né? Então você estimulando esses osteoblastos aqui, você aumenta a absorção de cálcio do osso, né? E isso é bom porque aumentando a absorção de cálcio, você tem uma melhora da consolidação óssea. Então o ultrassom ele é legal para a gente utilizar em caso que a gente precisa ter uma consolidação óssea, né? Aumentando essa atividade dessas células aqui, né, você também tem um aumento da síntese proteica. Então, no caso de um músculo, por exemplo, você aumenta a síntese proteica, auxilia no processo de cicatrização, auxilia na regeneração muscular, enfim. Tá? Então, o ultrassom ele tem esse efeito da cavitação, né? E aí a gente pode ter essa cavitação associada ao calor no ultrassom contínuo ou só a cavitação mesmo no ultrassom pulsado. Tá? Mas a cavitação, basicamente, ela vai gerar esses efeitos de permeabilidade de membrana, né? Vai formar a bolha gasosa, estimular os osteoblastos e os fibroblastos, né? Então, estimulando os osteoblastos, eu tenho um aumento da absorção de cálcio no osso, melhora a consolidação, e os fibroblastos, eu tenho um aumento da síntese proteica, né? O fibroblasto, o que ele faz? Ele libera colágeno, né? Auxilia na cicatrização, no reparo, beleza? E aí, falando em questão da era, né? Voltando agora a falar da era. Então, a gente viu algumas coisas sobre o ultrassom, né? Então, a gente viu que a gente tem que aplicar ele, sempre tem que passar o gel ali em cima do local, né? Aqui nesse desenho aqui. E o que é a era? A era, né, é a área de radiação efetiva. Então, vamos supor, né, que a gente tem, na regulagem do ultrassom, a gente tem intensidade do ultrassom. A intensidade, eu vou fazer um tópicozinho aqui para ficar mais fácil de entender.
Ó, considerações de aplicação. Considerações de aplicação. Isso aqui é o que a gente tem que levar em conta quando a gente vai utilizar o ultrassom em um paciente, tá? Considerações de aplicação. Primeira coisa, tempo, intensidade, que a gente falou em todos os recursos. Tempo e intensidade. Tempo e intensidade eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, eu diminuo o outro. Quando a gente fala no ultrassom, o tempo que a gente vai usar vai ser sempre entre 3 a 5 minutos. Tá? É um tempo de segurança ali, para não ter perigo de a gente queimar o paciente ou de ter algum problema. Tá? Então, sempre de 3 a 5 minutos. A intensidade do meu ultrassom ela é dada em watts por centímetro quadrado, certo? É assim que eu tenho a intensidade do meu ultrassom. E para mim regular essa intensidade, eu preciso ver o que? A área que eu quero aplicar esse ultrassom. Tá? Então agora acompanha comigo aqui. Vamos imaginar, né? A gente falou bastante sobre o epicôndilo lateral. Né? Então aqui eu tenho o meu epicôndilo lateral, que é o meu cotovelo. Tá? Então eu tenho o epicôndilo lateral. Vamos supor que o paciente está com epicondilite lateral de cotovelo, né, ali no cotovelo, e aí eu resolvo fazer um ultrassom nesse paciente. Né? Eu vou escolher ali um tempo de 4 minutos, que está entre 3 a 5, né? E aí eu preciso ver a minha intensidade. Eu escolhi que eu vou utilizar no modo contínuo, porque é uma lesão crônica, né? Então eu quero que ele tenha um efeito térmico ali, e aéreo. Essa intensidade do ultrassom, ela varia de acordo com o aparelho, mas geralmente é de 0 a 2 watts por centímetro quadrado. Então a gente tem aqui de 0 a 2, a gente tem uma média que 1 é a metade, certo? Então a gente tem aqui alguns parâmetros. 1 é a metade, de 1 a 0 eu tenho uma frequência menor, de 1 a 2 eu tenho uma frequência maior, certo? E aí vamos supor que nessa área aqui, quando eu vou fazer um ultrassom no epicôndilo lateral, eu vou lá e vou fazer aqui em volta. Eu vou ficar passando o ultrassom, né? Eu vou lá, aplico o gel, pego o meu cabeçote do ultrassom e fico passando aqui nessa área em círculos. Né? Aqui eu tenho uma era de 3 centímetros quadrados, aqui eu tenho uma era. Ou seja, eu vou fazer essa aplicação em 3 centímetros quadrados. Se eu vou fazer uma aplicação em uma área pequena, né? A área é pequena, eu vou ficar passando esse ultrassom aqui repetidas vezes. Então eu vou ficar fazendo isso aqui, ó, com ultrassom. Passar de um lado para o outro várias vezes. Se eu colocar uma intensidade alta, vai chegar uma hora que isso aí vai torrar, vai começar a esquentar muito. Agora, se eu usar uma intensidade mais baixa, né, nesse caso aqui, mais próxima de 0, eu vou ter o efeito, né? E eu não vou correr o risco de lesionar o meu paciente, de queimar ele. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma área pequena, eu vou utilizar uma intensidade menor. Por quê? Não vou dizer que é a mesma coisa, mas a era a gente a gente pode relacionar com a área, tá? Então a área a gente dá para relacionar com a era, que é a área de radiação efetiva. Tá? Então a área de radiação efetiva é onde o meu ultrassom vai fazer efeito. Então se eu tenho uma era pequena, eu vou utilizar menos watts, vou utilizar uma intensidade menor. Então um exemplo aqui, né, eu tenho uma era, eu vou utilizar ali 0,5 de intensidade, tá? Que é o suficiente. Agora, vamos supor que eu vou utilizar aqui num lombar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, imagina que isso aqui é uma lombar. O paciente está lá, está de short e tal, vou desenhar os braços aqui, ó, imagina que ele está deitado de barriga para baixo. Aí eu vou utilizar aqui nessa região lombar. Então, eu peguei lá o meu cabeçote do ultrassom, né? Essa região lombar é uma região grande, né? Estou falando ali da minha lombar, né? Então, eu vou ter mais ou menos aqui, sei lá, umas 3 eras. Pelo menos umas 3 eras, umas 4 eras. Então aqui eu tenho 30 centímetros quadrados, aqui eu tenho mais 3 centímetros quadrados, aqui eu tenho mais 3. Tá? E aí o que eu vou fazer? O meu ultrassom, eu nunca vou deixar ele parado. Outra coisa que é importante, fundamental, né, eu nunca deixo o meu ultrassom parado, eu sempre movimento ele. E aí se eu vou fazer na lombar, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar passando o ultrassom, ó, em toda essa região aqui, certo? E aí, eu vou precisar aumentar a intensidade. Então, aqui eu tenho 3 era, certo? Eu tenho 3 era nesse caso aqui. Se aqui que eu tinha uma era, eu usei 0,5, se eu tenho 3 era, né? Eu posso fazer uma relação de
uma regra de 3 ali, então se para 1 eu uso 0,5, para 3, né, eu vou usar 0,5 vezes 3, então eu vou usar 1,5 watts por centímetro quadrado, certo? Então a gente pode fazer uma relação parecida com isso. Então numa era maior, eu vou usar aqui acima de 1. Então lembra lá, a gente tem o 0, que é o mais próximo do mínimo, o 1 e o 2, que é o máximo. Então eu vou usar de 1 a 2, certo? Então eu posso pegar a média aqui, 1,5. E aí não tem erro. Então eu vou usar aqui 1 watts por centímetro quadrado de 1,5. Por quê? Porque eu vou ficar passando ultrassom assim, ó. Então, ó, até quando eu passo o ultrassom aqui, eu vou esquentar essa área. Aí eu vou para outra área. Aí depois eu vou para outra. Quando eu chego nessa última aqui, essa aqui já esfriou e essa aqui está esfriando. E aí depois eu vou ter que voltar. Então por isso que a gente usa uma intensidade maior. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. Então se eu tenho uma era menor, eu vou utilizar menos watts. Se eu tenho uma era maior, eu vou utilizar mais watts. Tá? Essa é a parte que eu acho mais assim, não chatinha, né? Mas a parte que a gente precisa pensar antes de usar um ultrassom, beleza? É a parte que assim, é decisiva, é o mais importante, tá? Então a gente colocou ali o tempo e intensidade, né? Considerações de aplicação. A área de aplicação, que a gente também já falou, tá? Então se eu tenho uma área menor, eu vou usar menos intensidade. Se eu tenho uma área maior, eu vou usar mais intensidade, por conta daquilo que a gente falou. Então, se eu tenho várias eras, meu ultrassom vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai para cá, depois ele vai para lá, depois ele vai para lá, depois vai para lá, depois vai voltar. Então, por isso. Outra coisa que eu também colocaria aqui, deixa eu apagar isso aqui, a gente vai precisar disso aqui mais. Então, considerações de aplicação. Se eu vou usar o contínuo ou pulsado, né? Contínuo versus pulsado. Então a gente sabe que ambos vão ter o efeito da cavitação. Porém o contínuo, ele tem a cavitação e ele tem um plus, que é o calor. Então eu consigo ter os efeitos da cavitação, da agitação das moléculas, eu consigo ter vasodilatação, eu consigo ter uma analgesia extra, né? Enfim. Então eu vou estimular, por exemplo, reparação tecidual, eu consigo estimular a reparação tecidual, né? E eu consigo ter analgesia, né? No pulsado eu não tenho calor, mas eu ainda vou ter os efeitos da cavitação. Eu não tenho calor, mas eu ainda tenho cavitação. E aí eu preciso pensar principalmente no tipo de lesão que o paciente tem. Então o contínuo é mais legal aonde? Uma fase crônica. O pulsado é mais legal numa fase aguda, porque na fase aguda eu vou evitar o calor, beleza? Aí a gente tem a questão, né, da frequência, que a gente também falou. Então frequência eu tenho de 1 MHz e eu tenho de 3 MHz. Se eu quero, né, atingir, por exemplo, um músculo ou um nervo que está mais profundo, eu vou usar o de 1 MHz, porque o de 1 MHz ele pode chegar até 11 centímetros de profundidade, né? O de 3 MHz ele vai chegar até uns 4 ali no máximo, né? Então vamos pensar aqui, por exemplo, na epicondilite, lá no caso do cotovelo, né? Então eu tenho aqui o meu cotovelo, está aqui a epicondilite lateral. O osso, né, ele está ali superficial, eu tenho uma camadinha de pele, né, mas o osso é superficial, eu consigo tocar nele, certo? Então, se eu pensar que eu vou utilizar um ultrassom aqui e ele vai chegar a 4 centímetros de profundidade, né, se eu utilizar aqui 3 MHz, é o suficiente, porque 3 MHz, ele vai chegar aqui no osso, vai até passar um pouquinho. Né? Se eu utilizar 11, ele vai até passar do braço, às vezes, dependendo, né, do tipo de paciente. Né? Mentira, não vai passar do braço, mas enfim. Né? Então eu tenho que visar ali, mais ou menos, porque é importante conhecer a anatomia. Né? Então eu vou tocar ali na pele do paciente, vou estimar quanto de gordura que ele tem ali, porque o meu ultrassom vai precisar passar por essa camada de pele, pela camada adiposa, para chegar lá no músculo, para chegar no osso, certo? Ou pode ir direto para o osso ali, se não tiver músculo em cima. E aí, com base nisso, eu vou pensar em qual das duas frequências que eu vou utilizar. Se é uma área mais profunda, eu vou utilizar 1 MHz. Se é mais superficial, eu vou utilizar 3 MHz. Tá? E uma outra coisa que eu preciso levar em conta, né, que também está relacionado com esse 1 MHz e 3 MHz, é a absorção que eu vou ter. Tá? Então, a mesma coisa. Aqui no epicôndilo lateral, eu vou ter osso. O osso é o tecido que mais absorve calor. Então, a gente tem um ranking aqui. A gente poderia colocar osso, músculo,
tendão, ligamento. Aí depois eu coloco, sei lá, bursa. Aí eu coloco tecido adiposo. Não, antes do tecido adiposo a gente tem a pele ainda. Então, pele, tecido adiposo e o sangue. Tá, então aqui eu fiz como se fosse uma lista. Aqui é o menor, tá? Então da menor absorção para maior absorção. Então se eu vou aplicar no tecido que absorve muito calor, eu preciso diminuir a intensidade, tá? Então eu vou trabalhar onde aqui também? Eu tenho que estar ligado na intensidade, naqueles watts por centímetros quadrados. Então quando eu falo de absorção, eu tenho que estar ligado também nos watts por centímetro quadrado, certo? Se eu tenho um tecido que absorve muito, eu vou precisar de menos calor, porque ele vai absorver mais. Se eu tenho um tecido que absorve pouco, eu vou precisar de mais calor, porque ele vai absorver menos, beleza? Então, 5 coisas, né? Vou colocar aqui do ladinho de novo, para a gente lembrar. Então, 5 coisas que eu preciso lembrar na hora de aplicar um ultrassom, tá? Então, tempo, modo, se escrever direitinho, né? Tempo, modo, a área, a absorção do tecido. Se eu vou utilizar 1 MHz ou 3, né? Frequência, né? Vamos colocar. Vocês sabem o que é frequência. E aí, com base nisso aqui, eu vou ver o que, né? Principalmente nisso aqui, ó, na área, na absorção e na frequência, né? Eu vou ver qual vai ser os meus watts por centímetro quadrado. Quantos watts por centímetro quadrado eu vou avaliar? Então, watts por centímetro quadrado, tem que levar em consideração a área, a absorção, né? E a frequência também, mas principalmente a área e a quantidade de absorção. Então, basicamente é isso, né, que a gente viu aí sobre ultrassom. Acredito que a gente deu um geralzão. Espero que tenha ficado mais claro. Acho que a parte que dá um pouco mais de dificuldade é isso mesmo, né? Mas sempre lembra do tecido, né? Então, se eu quero mais superficial, se eu quero mais profundo, qual é a área, 1 era, 2 era, 3 era, tá? E acho que é isso. Então, em relação às contraindicações, né? Contraindicações do ultrassom são meio que as mesmas, né, que a gente tem. Contraindicação é meio que geral, né? Então, assim, calor vai ser praticamente as mesmas, né? Eu vou desenhar lá aquele esqueletinho. Então, sempre que tem esse esqueletinho aqui, vocês sabem que é contraindicação, não vai morrer, né? Morte. Para a gente evitar matar o paciente, né? Brincadeira, eu falo isso nem brincando. Então, no ultrassom, né, a gente sempre vai evitar utilizar ali próximo aos olhos, né? Obviamente, né? Você não vai fazer ultrassom no olho do paciente, né? Então, próximo aos olhos ali é bom sempre evitar, certo? E também próximo ao coração. Então, não vou usar ultrassom próximo ao olho, nem próximo ao coração. E nem próximo aos testículos, né? Que a gente viu. Não vou desenhar não, só para, né, enfim, os testículos. Por quê? Porque ali nos testículos a gente tem a produção do espermatozoide, né? Se você utilizar um ultrassom próximo daquela área, né, tem que tomar cuidado ali, porque dependendo pode chegar ali a irradiar alguma coisinha e pode dar ruim, tá? Então, evitar nessas 3 áreas aqui, tá? Assim como, por exemplo, gestantes, né? Então, se eu tenho uma mulher que é uma gestante, eu não vou aplicar em cima do útero dela, tá? Então, não tem evidência que fala isso sobre, mas isso aqui não é questão de evidência, é questão de bom senso. Tá? Então eu vou evitar ali aplicar em útero de gestante também. Por quê? Por mais que não tenha nenhuma comprovação que atue no bebê e tal, pode ser que dê algum BO. Então no útero eu também vou evitar, beleza? Em caso de gestantes. E aí o de sempre, né? Pacientes que tenham tumores, né? Câncer, é bom eu evitar por conta daquela questão da metástase. Pacientes que tenham trombo, né? Por quê? Eu posso promover o deslocamento desse trombo. E aí o paciente pode ter uma trombose, uma embolia, né? Enfim. E pacientes que têm varizes, né? Também é legal evitar, né? Não é tão bacana. E uma coisa que a gente falou também é a questão da osteossíntese. O que é osteossíntese? É pacientes que têm uma placa metálica ali, né? Então, às vezes o paciente ele faz uma fratura, né, em um osso longo, por exemplo. Sei lá que osso que é esse, mas imagine que ele fez uma fratura
e aí o médico vai e coloca uma placa de aço, tá? Então, nesse caso aqui é interessante a gente não utilizar ultrassom, porque pode ser que dê uma rejeição, né? Essa placa que vai esquentar é ferro, é metal, ela vai esquentar e pode ser que dê rejeição. Então, a gente evita também usar em casos de osteossíntese, tá? Que o paciente tem uma placa metálica ali no osso. E basicamente é isso, né? E uma outra coisa importante também no osso, né, que a gente vai evitar utilizar, é nessas regiões próximas às epífises, né, que tem muito em adolescentes, né, que são as placas epifisárias. Tá? Ou seja, o que é a placa epifisária? A placa epifisária está relacionada ao nosso crescimento. Então, imagine que chega um atleta lá para você, né, 16 anos, você não vai usar um ultrassom nele próximo a essas áreas de placa epifisária. Por quê? Porque pode ser que você atrapalhe o crescimento dele. Você vai estimular essas células ósseas aqui, os osteoblastos e os osteoclastos, né, os osteoblastos principalmente, a fecharem essa placa aqui. A sintetizar colágeno vai fechar essa placa. Isso não é interessante. Então a gente evita também, né, nessas placas epifisárias. Então isso aqui também é uma contraindicação. Beleza? E basicamente é isso. Então, contraindicações, é importante a gente sempre ter cuidado, né? E o bom senso é essencial quando a gente vai utilizar esse recurso, tá? Tenham cuidado aí e pensem muito naquilo que a gente falou, né? Nesses conceitos aqui. Então, tempo e intensidade, né? Na hora de regular meu ultrassom, sempre lembrem disso. Eu tenho tempo e intensidade, né? A área de aplicação vai afetar a minha intensidade. Aqui eu tenho o tipo de ultrassom, modo, né? Frequência e absorção. Tá? Então, quando eu falo de intensidade, esses centímetros aqui, watts por centímetro quadrado, é importantíssimo eu lembrar da absorção e da área que eu vou estar utilizando no meu ultrassom. E basicamente é isso sobre o calor profundo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer coisa é só chamar que eu estou à disposição aí. Valeu!